Olá pessoal, continuando a falar aqui o surgimento da Bíblia, de Conrad Smith, falando um pouquinho mais do livro, agora na página 293. Ele fala assim: foi somente no século II que evangelho se tornou designação literária para os escritos. A primeira evidência disso ele chama em Justino, que ele usa a palavra no plural, os evangelhos, está se referindo aos textos, às memórias dos apóstolos. Então, isso já contexto, porque no início, lá com Paulo, evangelho é a boa nova. Depois do século II, ele passa a ser o texto escrito, tá? Então a palavra vai adquirindo um novo significado, né? Interessante também na segunda carta de Clemente, também na metade do século II, né? Capítulo 8, ele se refere lá a uma passagem de Isaías. Ele fala uma passagem de Isaías. E em seguida, ele traz um dito de Jesus: não vim para chamar os justos, e sim pecadores. Isso está em Marcos 2,17, Mateus 9,13, Lucas 5,32. Só que esse trecho, esse dito, ele vem logo depois de Isaías, e ele aparece como e outra escritura diz, quer dizer, ele já está se referindo àquilo como uma escritura. Interessante, isso já no século II. Tá? Então já vai garantindo a ideia de um texto inspirado, os evangelhos, os quatro, né? Referência aos quatro evangelhos. Ele está se referindo a Marcos, Mateus e Lucas, tá? Essa passagem. Outra coisa interessante é em Mateus, ele é o único evangelho que aparece o termo eclésia, igreja. Né? Como aparece ali, tu és Pedro, e nessa pedra edificarei a minha igreja. É o único evangelho que aparece a palavra igreja. Aí isso entra naquele debate se Jesus queria abrir uma nova igreja ou não, né? A palavra eclésia só vai aparecer em Mateus. Outra discussão interessante vai acontecer com o Evangelho de Pedro. O Evangelho de Pedro é um evangelho que circulou ali no século II, tá? E como era o Evangelho de Pedro, era considerado inspirado, né? Que teria vindo de Pedro, né? Ali chega então ao bispo Serapião de Antioquia, que ele escreve uma carta por volta aí de 180, onde ele vai dizer o seguinte: nós, irmãos, apegamos-nos a Pedro e a outros apóstolos como Cristo, mas como entendedores rejeitamos os escritos falsos sobre seus nomes, pois sabemos que não recebemos nada parecido. Quando eu estava convosco, era da opinião que todos andavam na fé correta. E sem ter consultado o evangelho que eles apresentaram, levando o nome de Pedro, eu disse: se é só isso que vos provoca desalento, deve ser lido. Mas agora que me aprendi com que me foi informado que sua mente se encontra secretamente inclinada para uma heresia, vou me apressar em retornar a vós. Portanto, irmãos, me aguardem em breve. Mas nós, irmãos, entendemos a natureza da heresia de Marcião, que se contradisse sem saber o que dizia. Aprender isso com que vos escrevi, aprendeis isso com que vos escrevi. Na verdade, podemos recebê-lo de outros que usam este mesmo evangelho, por intermédio dos sucessores daqueles que o escreveram, a quem denominamos de docetas. Docetismo é aquele pessoal que imaginava que Jesus não veio na carne, né? Veio só no espírito. Depois que o havíamos lido, constatamos que a maior parte estava de acordo com o ensino correto do Salvador, embora essas coisas apresentassem diferenças, os quais vos anexamos. Então, veja, ele estava circulando esse evangelho de Pedro, a princípio estava ok, mas depois que ele leu, né? Mas agora que aprendi com que me foi informado, é que sua mente se encontra secretamente inclinada para uma heresia. Então, ele percebeu que o texto tinha docetismo. E ali ele passou a não recomendar mais aquele texto, mesmo sendo atribuído a Pedro. Então, a autoridade apostólica não basta para o texto ser considerado canônico, né? Outra passagem que ele fala aqui
na página 14, ele vai falar do Evangelho de Marcos, que em dois dos primeiros mais importantes manuscritos da Bíblia, o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanus, né, que é uma compilação de quase todo o Novo Testamento inteiro, né? E praticamente todo o Novo Testamento inteiro, e ainda inclui outros textos que não são, que acabaram não sendo canonizados, tá? Então ali, o Evangelho de Marcos, ele termina com a fuga das mulheres no túmulo vazio. Aquele finalzinho dos versos 9 a 16 não tem. Essa é a chamada conclusão mais longa, Marcos 16, capítulo 9 ao 20. Ela já era conhecida por Irineu e Tassiano, pelo que deve ter sido adicionada já cedo ao Evangelho de Marcos. Tá? Então é interessante que esse evangelho mais longo, ele não está no Codex Sinaíticos e no Código Vaticano, que são duas das principais cópias que a gente tem, né? Outro ponto interessante aqui, com relação às cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, bom, a carta de Clemente, a segunda carta de Pedro, Inácio, Policarpo, todos esses dão testemunho das cartas de Paulo, né? Eles citam as cartas de Paulo, né? E Marcião vai pegar as cartas paulinas e vai montar o seu testamento, né? Seu cânon de livros sagrados, né? Aí é interessante que o Harnack, ele estudou Marcião, né? Inclusive fizemos aqui uma live sobre o Harnack, né? Falando sobre Marcião. E ele propôs uma tese, né? O Harnack, né? Que foi acompanhada também do von Campenhausen, né? De que Marcião teria introduzido a ideia de um cânon de um Novo Testamento, né? Então, essa ideia, ela é desfeita aqui pelo Conrad Schmidt. Já não se trabalha mais com esse conceito, ou seja, aquela ideia do Kostenberger, né, da heresia da ortodoxia, né, de que essa ideia de listas de livros sagrados já vinham antes de Marcião, ela é o entendimento mais correto hoje. Ou seja, Marcião fez o seu cânon, mas não foi o primeiro. Já havia livros considerados sagrados já antes de Marcião. Ali você tem também P46, é um códice também que ele consta ali uma lista de cartas paulinas, né, ali, assim como no cânon de Muratori também. Está tudo ali dentro do período ali do Marcião, tá? Que são listas de cartas, de documentos do Novo Testamento, já adquirindo aí um contexto de literatura sagrada, né? Aqui claramente, na página 321. Marcial, no entanto, não foi o criador da ideia de um Novo Testamento. Essa era a tese de Harnack, influente, por sinal, e que Campenhausen assumiu e desenvolveu. Mas hoje já não se pensa dessa maneira. A outra questão, para terminar, na página 332, ele vai falar do Codex Sinaíticos, né? Como eu falei, Codex Sinaíticos, ele inclui a carta de Barnabé e o pastor de Hermas no Codex Sinaítico, e que ficaram de fora do cânon, né? É importante ressaltar que no Concílio de Nicéia não se discutiu lista de livros sagrados, tá? Não se discutiu esse tipo de coisa. E a lista que aparece na vida de Constantino, né, capítulo 4, em que ele fala da elaboração, ele dá uma instrução para o Eusébio para preparar 50 livros das Escrituras Sagradas, cuja
aquisição e uso você considera particularmente necessários para os assuntos da igreja. Em pergaminho cuidadosamente preparado, fácil de ler e prático de usar. Então, o Constantino está dando uma orientação para o Eusébio, para, olha, prepara aí uma Bíblia com os livros que você achar mais convenientes aí da igreja, que seja uma Bíblia bem bonita, preparada em pergaminho, que é um material caro, tá? De primeira categoria, né? E faça aí uma Bíblia de luxo, bem bonita. Ele deu todos os recursos e todas a liberdade para o Eusébio preparar lá o texto lá. Então, essa ideia de que o cânon do Novo Testamento foi instituído por Eusébio, por Constantino, e aí me citam Vida de Constantino, pô, pelo amor de Deus, isso aí está totalmente errado. O Constantino ele deu total liberdade para o Eusébio, e o Eusébio também não está fazendo nenhum cânon, ele está consultando as igrejas, está vendo lá quais são os livros mais usados, e inclusive coloca até dois aí que há divergências, uma igreja usa ou não usa, ele acabou colocando, foi Carta de Barnabé e Pastor de Hermas, acabou colocando também. Mas ele não está definindo nenhum cânon, né? Porque isso não foi definido no Concílio de Nicéia. Então, nesse momento, ainda não está definido. Agora, não há dúvidas com relação aos quatro evangelhos. Tá? Os quatro evangelhos, nessa época do Eusébio, já não tem mais nenhuma dúvida. Tem a dúvida em alguns livros aí, Hebreus, se entra ou não entra, enfim. Mas com relação a esse, não. Então, esses 50 livros que o Constantino solicitou ao Eusébio de preparar, é que se acredita que seja o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticano. Eles poderiam estar entre os 50. Só que ainda não está bem claro isso, tá? Mas é possível. É possível. É concebível que deveriam ser agrupados os escritos considerados como especialmente importantes para a igreja cristã, tá? Então é uma possibilidade bastante razoável. Então é isso. Muito obrigado, então.